O câncer tem cura e eu quero convidar você para que a gente possa conversar sobre o suco de inhame, limão e outros desastres no câncer. Bom dia, meu nome é Alexander, sou nutricionista, já tive câncer e estou aqui terças e quintas ao vivo nas 3 redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Talvez não estivesse aqui pelo Instagram hoje por conta da instabilidade de ontem, para trazer informações de excelente qualidade para vocês. É muito comum você abrir qualquer rede social e falar de alimentação, as pessoas já vêm com kit desespero. Kit desespero, eu já comentei em outros momentos, é aquele no qual as pessoas começam a utilizar sem base científica alguma, mas porque tem aquela doença. Então é muito comum você encontrar os sucos verdes, seja suco de inhame com limão e couve, suco de inhame com laranja e couve, e daí vem todas as outras besteiras e misturas para que você não necessariamente atinja aquilo que aquele produto promete. Então eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso, sempre abordo esses assuntos durante a live. No final eu vou abrir para você poder participar ao vivo aqui comigo. E aí você também pode fazer comentário durante a minha apresentação, em especial no Instagram, e fazer também a participação ao vivo, tá bom? Então, vamos lá. De onde surgiu essa questão de tomar suco de inhame com couve, com limão e outras coisas para que você pudesse fazer o tratamento do câncer? Exatamente surgiu porque venderam a ideia para você de que o inhame ele é detoxificante e de que o inhame aumenta a imunidade. Inhame é um tubérculo, assim como a batata doce, assim como a batata, e ele não tem respaldo científico para você consumi-lo com o objetivo de aumentar a imunidade. Ele não tem o poder de desintoxicar o seu corpo. Ele não tem essa propriedade. Você pode ingerir esse alimento junto com o seu feijão, junto com a sua refeição, não vejo problema nisso, fazendo o cozimento dele, mas você não tem evidência para que no momento em que você vá consumi-lo, você vai desintoxicar o corpo. Daqui a pouco eu vou comentar com vocês quais alimentos vão ser interessantes para essa desintoxicação, o que a gente vai comentar da nutrição para desintoxicar, mas o inhame ele não tem esse poder, ele não tem essa propriedade. Então, se você está consumindo ele cozido, batido com couve ou cru, que seria menos indicado ainda, porque você vai ter mais dificuldade de digestão, você não vai obter esse benefício, cientificamente falando, de melhora da imunidade ou melhora da questão de eliminar as toxinas do seu corpo. Quando a gente fala da couve, a gente também entra na mesma linha de pensamento, no qual não tem evidência científica de que o consumo de couve vai desintoxicar o seu corpo e muito menos vai aumentar a imunidade. Se eu falo do limão, eu vou fazer só uma observação: o limão não vai desintoxicar, mas por ter vitamina C, ele pode contribuir para a imunidade. Então, o limão ele tem uma propriedade especial, ele tem a substância chamada ácido ascórbico, assim como a laranja. O ácido ascórbico é a famosa vitamina C, que é mundialmente conhecida, no qual ela tem a propriedade de colaborar com a imunidade, de ajudar para que você mantenha a sua imunidade saudável. Sozinha ela não consegue fazer isso, mas a vitamina C é essencial para que a gente melhore a imunidade. Contudo, se você tem esse hábito de tomar, por exemplo, suco de couve, inhame e laranja, suco de couve, inhame e limão de manhã em jejum, normalmente os pacientes que chegam até mim e em colegas que são gastroenterologistas, eles chegam com gastrite. O que é gastrite? Aquela inflamação no estômago. E por que ele chega com essa inflamação no estômago? Porque limão é ácido, laranja é ácida. Eu sei que você já deve ter ouvido falar que quem toma limão, esse limão quando cai no seu estômago, ele se torna básico. Isso é uma besteira dentro da química. Eu fui professor de química,
e afirmo para você, quando você mistura um ácido com outro ácido, você continua ácido, porque o suco gástrico é extremamente ácido, o suco de limão ou laranja também são ácidos. Se você mistura ácido com ácido, você continua tendo uma solução ácida. Isso é uma bobagem que construíram para que você pudesse consumir a ideia do suco de limão com couve e inhame, que não tem base científica para isso. Então, cuidado se você está consumindo suco de inhame com couve e limão ou laranja com o objetivo de desintoxicar o seu corpo ou o objetivo de aumentar a imunidade. Se você faz isso com esse objetivo, você está fazendo algo sem respaldo científico, algo que não traz o verdadeiro benefício para aquilo que o produto foi proposto. Então, eu quero trazer aqui alguns alimentos, agora eu vou falar daqueles que realmente podem intoxicar o seu corpo, e no final vou trazer uma sobremesa especial. Exatamente porque esses alimentos que eu acabei de comentar, inhame, couve, laranja e limão, não são alimentos ruins, mas eles não são indicados para esse tipo de ação, que é de desintoxicar e é a ação de melhora da imunidade, exceto a laranja e o limão, que sim, colaboram um pouquinho com a imunidade porque tem vitamina C. Mas eles não têm esse papel. Então, em nenhum momento estou falando para você jogar fora esses 4 alimentos da alimentação, mas não consumi-los com esse objetivo. É a mesma coisa que você tivesse um martelo na sua casa e tivesse um parafuso, e você falasse para alguém para colocar o parafuso na parede, você pegasse o martelo. Não é indicado usar o martelo para colocar o parafuso na parede. Você precisa trocar a ferramenta. Em vez de pegar esse martelo, você pega a chave de fenda e coloca o parafuso. Você não precisa pegar esse parafuso, esse martelo e jogar fora. São ferramentas úteis. Só que uma com a outra não combina, uma com a outra não traz o resultado que você está imaginando. Tá bom? Acho que essa comparação que eu trouxe agora no final é importante para que você entenda que esta combinação ela não traz o benefício que propõe, mas a presença dos dois na sua alimentação pode ser positiva. Não com a questão da imunidade e a questão da desintoxicação. Se eu falo de desintoxicar, uma das substâncias mais importantes para desintoxicar você que está fazendo quimioterapia, radioterapia, se chama água. Você tem uma quantidade gigante de substâncias tóxicas sendo formadas no seu corpo todos os dias, naturalmente isso já acontece. Quando você recebe quimioterápica oral é maior ainda, porque você vai ter uma substância nova que seu corpo nunca viu, que é importante, que vai matar o câncer, mas também pode matar célula amiga, célula saudável. Não é à toa que as pessoas sentem enjoo, não é à toa que as pessoas perdem cabelo. Eu perco cabelo por questão genética. Não é por causa da quimioterapia, porque eu não faço, como vocês sabem. Mas você atinge outras células saudáveis e no momento em que você toma água, você consegue ajudar o seu rim a eliminar esse excesso de substâncias que são formadas no seu corpo. Um importantíssimo desintoxicante do seu corpo se chama água. E o paciente com câncer não tem hábito de tomar água. Não só o paciente com câncer, o mundo não tem hábito de tomar água. Quer ver exemplo disso? Qual que é a cor do seu xixi nos últimos 30 dias? Se você pegasse todo o xixi que você fez nos últimos 30 dias, que cor que ele ficaria? Ele ficaria dessa cor? Dificilmente eu acho que ele ficaria. Tirando as questões da coloração que a quimioterapia deixa na urina, não vamos olhar por esse lado, normalmente o paciente com câncer toma pouca água e isso repercute na intoxicação desse corpo. Ele tem mais dificuldade de manter saudável as células que realmente precisam ficar saudáveis. Então, um dos maiores desintoxicantes do corpo seu é a água. O segundo ponto importante é lembrar que a maior indústria de desintoxicação do seu corpo se chama fígado, que é um órgão que você tem, extremamente importante. Se você não oferece substâncias importantes para que seu fígado funcione bem, qual que é a tendência dele? É cada vez mais ter dificuldade de funcionar. Eu gosto de comentar muito da importância do consumo
de carnes. A carne é importantíssima para a formação de células, o fígado é formado de proteína e eu preciso dar substrato para formar ele, então consumo de carne de boi, carne de frango, peixes e ovos são interessantes para a manutenção dessa indústria, desse órgão chamado fígado. O ferro é importantíssimo para a função excelente do fígado, então se eu consumo carne, eu consigo fazer células saudáveis do fígado e consigo fazer ele trabalhar bem. Se você tem hábito de consumir peixes de águas profundas, o salmão, o atum, arenque, cavalinha, esses peixes têm um aminoácido chamado ramificado, que é o famoso BCAA. Para com essa historinha de tomar suplemento, tá? Ele já está presente ali no peixe. Então você consome esse peixe indiretamente, ele poupa o trabalho do fígado para a digestão dessas proteínas, para a metabolização desses aminoácidos, então você contribui para o bom funcionamento dele, e aí a gente tem já um grupo importante de alimentos que eu acabei de citar que vão colaborar com essa desintoxicação. Para que alguém fique desintoxicado, eu também tenho que evitar a nova intoxicação. Então existem alguns alimentos que vão contribuir para que você se intoxique mais, e eles já são muito bem conhecidos, mas eu vou frisar mais uma vez para vocês. É o famoso quinteto, né? Eu vou falar quarteto: óleo de soja, óleo de milho, óleo de algodão e açúcar. E o quinteto que entraria seria o trigo. Então esses 5 contêm uma quantidade maior de agrotóxico. O agrotóxico está associado à intoxicação. É totalmente possível trocar o óleo de soja e óleo de milho por banha de porco, óleo de coco ou manteiga. Eu já tenho falado isso nas minhas redes sociais, é totalmente possível. Existem pacientes que consomem muito óleo, muita fritura. Essas gorduras, elas são mais inflamatórias do que essas outras 3 que eu falei. E você também, quando fala de açúcar, o açúcar tem mais de 10 agrotóxicos ali presentes. O brasileiro é uma formiguinha, consome muito açúcar, então vai se intoxicar mais ainda com esses venenos. Falo veneno porque é o nome verdadeiro do agrotóxico. E falo do trigo, que indiretamente a pessoa come farinha. Eu sei que quem me acompanha vai ter visto um conteúdo meu que eu falo um pouco da farinha e do açúcar sem um olhar terrorista. Se você em algum momento ou outro tem hábito de comer farinha ou hábito de comer o açúcar, a gente não precisa entrar em terrorismo, achar que o mundo vai acabar e tem que tirar o trigo ou o açúcar. Existem substituições para esse açúcar e para esse trigo para você continuar consumindo, que seria um açúcar orgânico, não importa qual refinação, se é refinado, se é mascavo, se é demerara, o açúcar orgânico não vai ter agrotóxico e não vai trazer essa intoxicação. E o trigo orgânico não vai ter o agrotóxico e não vai trazer essa intoxicação. Então, a princípio, você teria o óleo de soja, entre aspas, para reduzir ou tirar, óleo de milho para reduzir ou tirar, óleo de algodão para reduzir ou tirar, teria o açúcar orgânico como opção sem agrotóxico, não vai ter, e o trigo orgânico sem agrotóxico. Então, indiretamente, você continuaria ainda consumindo um pouco de farinha de trigo e consumiria o açúcar, sem se intoxicar com essas substâncias que a gente não sabe a longo prazo o que elas podem fazer. Contudo, se você não tem acesso ao açúcar orgânico, ao trigo orgânico, consumindo esporadicamente um momento ou outro, você com certeza vai ingerir menos do que as pessoas que todo dia colocam açúcar comum dentro do suco, dentro do café, ou colocam alguma preparação que vai à famosa farinha de trigo, faz um bolo, faz um pastel, faz uma massa e assim por diante. Tá bom? Então, esses pontos acho que são fundamentais para que você possa ter mais informação especial na desintoxicação do seu corpo, na inflamação do seu corpo. Essas informações que eu trago são de ouro, você não encontra ela nas redes sociais. Você pode procurar, pode buscar, você não vai ver. Você vai ver sempre aquele pacote. Eles vão tratar, infelizmente, o paciente com câncer como um cobaia. O paciente com câncer, ele tem que seguir a regra do desespero. Qual que é a regra do desespero do paciente com câncer? Tira leite, tira açúcar, tira trigo. Já gravei conteúdo sobre isso. Qual que é a regra do desespero?
coloca açafrão, coloca extrato de linhaça, coloca própolis, já falei disso também, contraindicando o uso dos 3. E a outra regra do desespero agora é os sucos verdes. Então você tem que tomar, para melhorar a imunidade e para desintoxicar, suco de inhame, suco de couve, suco de limão com laranja e a mistura vai. Né? Então, para quem acompanhou desde o começo, entendeu o que eu quis falar do suco verde, o que eu quis falar desses sucos com inhame. E assim como prometido, vou trazer uma receita especial que é um danoninho de morango que eu costumo sugerir para as pessoas. É óbvio que não é da marca Danone, mas ele tem a mesma consistência e você poderia consumir como uma sobremesa e as pessoas e os pacientes adoram. Eu gosto de chamar ele, em vez de danoninho, né, de inhaminho de morango. Inhaminho porque ele tem apenas o inhame cozido e o morango. Então, se você pegar um pouco de inhame, fizer o cozimento desse inhame numa quantidade que seja agradável para você, 3, 4 inhames cozidos, e bater como fosse no liquidificador, né? Bate esse inhame cozido no liquidificador, coloca um pouquinho de água, senão ele não vai conseguir bater para ficar nessa consistência de purê de pasta, e coloca um morango nele. Ele fica na mesma cor do danoninho. Então, você vai dosar a quantidade de morango, às vezes você coloca 1, não vai dar cor, você coloca 2, coloca 3, para você ver a coloração que você deseja, você que vai fazer esse equilíbrio, e você tem uma sobremesa energética, uma sobremesa vitaminada, uma sobremesa com vitamina C, lembrando que o morango também tem vitamina C, e que é agradável ao paladar. Você bate ele, né, quando ele está cozido, ele está quente, bateu com o morango, deixa na geladeira e depois você serve para o paciente com câncer. Ele vai adorar, isso daí é maravilhoso. Quem não foi criança e gostava de comer danoninho? Ele fica com a mesma consistência e com uma grande diferença. Esse é nutritivo, aquele tem uma composição cheia de porcarias adicionadas. Tá bom? Então essa era a receita que eu prometi no final, o inhaminho de morango, junto com as outras informações valiosas que eu trouxe sobre os famosos sucos de inhame, limão, couve e assim por diante. Tenha uma excelente semana.